muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando no canal da Faculdade SensoPeg, o evento Desafios da Aprendizagem, no qual a gente sempre traz, nós sempre trazemos questões que nos motivam a estudar, que nos motivam a buscar mais, que nos motivam a querer novos conhecimentos a partir de novos olhares. Não sei se todos acompanham aqui no nosso canal Desafios da Aprendizagem, mas ele é um evento que acontece desde outubro do ano passado, tá? E a gente fez a primeira edição sobre TDAH, depois nós falamos sobre TEA, nós falamos sobre dislexia, e quando nós falamos sobre TEA, certo? Nós falamos sobre dificuldades de leitura, escrita, mas quando nós falamos sobre TEA, foram com duas neuropsicopedagogas, a professora Ana Paula Daichuk, neuropsicopedagoga institucional, e a professora Mônica Ramalho, neuropsicopedagoga clínica, ambas docentes aqui da Faculdade SensoPeg, certo? E foi pedido uma parte 2 desse momento, e a gente ficou avaliando qual a melhor proposta para essa parte 2? Seria trazer as mesmas pessoas ou uma nova especialidade. E hoje a gente traz uma nova especialidade aqui para vocês. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero dizer que eu estou aí infiltrada no chat, tá? Estou vendo bastante pessoas dando boa noite, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos vocês. E eu gostaria que vocês colocassem de onde vocês são, de que lugar vocês são. Eu já vi que tem gente de Pernambuco, eu já vi gente do Espírito Santo, eu já vi gente de Manaus. Isso dá uma ideia do alcance que nós temos nos locais a nível de Brasil. Se tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, de que cidade você é, de que estado você é, deixa anotadinho aí pra gente, ó, Bagé, Rio Grande do Sul, né, uma alegria também, Brasília, São Joaquim, Canoas, Igrejinha, Joinville, Caicó, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Teresópolis, Redondo, Santa Catarina, Schroeder, do ladinho de Guaramirim, onde eu nasci, Candói, Parobé, Florianópolis, Amparo, tá aqui pertinho de mim, no interior de São Paulo, eu tô em Indaiatuba, Martins, no Paraná, Manaus, Amazonas, Várzea Paulista, São Bernardo do Campo, Goiás, Hortolândia. Olha quanta gente de tantos lugares diferentes e especiais. Mas como a gente vinha falando, nós resolvemos fazer essa segunda edição para falar sobre TEA, dentro dos desafios da aprendizagem, chamando alguém da área médica. Então, hoje vai estar aqui comigo o Dr. Daniel Fialho, neurologista. Vou pedir para ele já ir entrando aqui em tela, tá? Olá a todos, boa noite. Esse é o professor Daniel, nosso grande e querido parceiro. Nós conhecemos ele através da mediação do professor Ivandro, de Concórdia, Santa Catarina, que também é um parceiro da Faculdade SensoPeg. Gratidão ao professor Ivandro por ter feito essa ponte aí entre a gente. E eu já falei para vocês que ele é da área da medicina e da neurologia, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, professor. Fique à vontade para suas considerações iniciais e falar um pouco da sua trajetória aí para a gente na área da medicina, por favor. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos aqui. Um abraço especial à SensoPeg, que nos oportunizou essa noite de mais conhecimento. Um abraço ao Cérebro também, que foi o intermediário desse nosso encontro. Vamos conversar um pouco hoje sobre transtorno do espectro autista, mais um pouco sobre transtorno do espectro autista. E hoje nós vamos conversar sobre a ótica da medicina em si, sobre a ótica do diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista. Eu sou médico, sou neurologista, minha formação foi na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e na Santa Casa de Porto Alegre, onde eu fiz a minha residência médica. Eu tenho o título de especialista em neurologia e tenho uma especialização em transtorno do espectro autista.
Me especializei em transtorno do espectro autista justamente para que a gente pudesse tentar ajudar o máximo de pessoas, o máximo de famílias que nos trazem grandes demandas. As demandas do TEA cada vez aumentam mais, cada vez mais nós temos mais crianças com diagnósticos de TEA. Não temos cada vez mais pacientes com TEA, na verdade temos mais diagnósticos. Os pacientes sempre existiram, sempre estiveram aí. Por isso vai ser uma noite bem legal, eu acredito. Professor, muito obrigada, tá, por estar aqui, ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de colocar aqui, professor, que você também tem um canal no YouTube, no qual você faz um trabalho, né, conversando sobre algumas temáticas também. Então, as pessoas que estão aqui nos assistindo, se quiserem ter acesso a outras informações, podem procurar o canal do YouTube do Dr. Daniel Fialho, que está aqui conosco, tá? E nesse primeiro momento, professor, seria interessante a gente resgatar um pouquinho a história do transtorno do espectro autista, a evolução desse olhar que a gente teve através dos tempos. Você pode trazer um pouco dessa narrativa para a gente sobre a ótica, sobre a sua ótica, a ótica da medicina? Claro, resgatar o TEA no tempo é uma coisa extremamente importante para que a gente entenda alguns porquês dentro do TEA. O transtorno do espectro autista, ele tem esse nome há muito pouco tempo. Há menos de 20 anos a gente começou a chamá-lo de transtorno do espectro autista. A primeira relação, a primeira vez que se citou o termo autismo foi do grego autos, quer dizer eu próprio. Isso começou em 1903. Depois, só em 1943 e 1944, Kanner e Asperger começaram realmente a falar sobre autismo. E não era transtorno, não era espectro, era simplesmente autismo. E ainda muito focado na esquizofrenia. Ainda nós tínhamos o transtorno do espectro autista, ou autismo, como se chamava naquela época, muito ligado, muito linkado à psiquiatria. Se achava que eram pacientes esquizofrênicos, um pouco diferentes, mas que estava muito linkado à psiquiatria. Com o passar do tempo, se conseguiu desvincular o autismo da esquizofrenia, se viu que era uma patologia própria e se conseguiu entender ao longo do tempo, principalmente depois do CID-10, do CID-11, do DSM-5 principalmente, né? Se conseguiu entender melhor esse transtorno do espectro autista. Foi daí que se cunhou esse termo, transtorno do espectro autista. Se vocês virem o que eu falei, os primeiros relatos realmente que a gente tem na literatura são de 1943 e 1944, falando sobre pacientes autistas. Então, nós temos menos de 100 anos. É uma patologia que tem menos de 100 anos de conhecimento, é uma patologia que tem menos de 100 anos de estudo. Por isso, nós ainda estamos engatinhando em muitos aspectos dentro do transtorno do espectro autista. E foi muito importante o termo transtorno do espectro autista. Primeiro, para que as pessoas entendam que ele está muito mais linkado a realmente um transtorno, uma comorbidade, do que uma doença em si. Espectro, ele veio para nos mostrar que ele tem uma ampla variedade de apresentações. É muito ruim quando a gente liga os pacientes autistas a autistas de filme. Não é. A grande maioria dos pacientes autistas não são autistas de filme. Nós ainda estamos associando, e muitos profissionais associam o transtorno do espectro autista a autistas de filme, como se fosse um filme ainda, que é aquele paciente que tem maneirismos severos, que tem uma dificuldade social imensa, que prefere ficar embaixo de uma mesa. Não, não é. Esse é um autista hoje em dia que é devido a muitos processos, ele é um autista muito mais raro hoje em dia, né?
Então, a cunhagem do termo transtorno do espectro autista nos trouxe um norte muito importante dentro da medicina, porque mostrou para muitas pessoas que não é uma doença, mas sim é um transtorno que tem terapias, que tem tratamento, que melhora, que é um espectro, ou seja, há uma gama de apresentações, uma variedade gigante de apresentações, e que, portanto, não há somente um tipo de autistas ou um tipo de autista, há inúmeros tipos de autistas. E é muito importante esse entendimento. E volto a dizer, é muito pouco tempo que a gente trabalha com autismo. Trabalhamos há menos de 100 anos com autismo. Então, numa análise, ouvindo você, eu posso concluir, doutor, que uma pessoa ela tem um transtorno de espectro autista e não somente autismo, porque existe uma gama de possibilidades que se encaixam dentro daquele caso específico. Eu posso entender dessa forma, doutor? Sim, deve ser assim. É por isso que esse termo transtorno do espectro autista foi cunhado, para que nós consigamos entender que o João não é igual ao Fernando, não é igual a Maria, não é igual ao Gabriel. Todos são seres indivíduos diferentes, com características diferentes, que vão demandar tratamentos diferentes. O tratamento não é igual para todos, ele é muito semelhante, mas não é igual. Nós temos tratamentos diferentes, terapias diferentes, ou seja, foco de terapia diferente em cada criança, em cada autista. E é de extrema importância que nós consigamos entender isso, que os autistas não são iguais, eles são semelhantes. O quadro ele é semelhante, mas ele não é igual nunca. Entendi. Eu gostaria, foi importante esclarecer isso com você, doutor, porque quando nós trabalhamos nos cursos de neuropsicopedagogia e nós destacamos a importância da nomenclatura correta de se escrever dentro de um relatório de avaliação neuropsicopedagógica, que eu preciso utilizar aquilo que está previsto no DSM-5, agora no DSM-5-TR, que é a versão mais atual do documento, né? A versão revisada. É justamente para a gente aproximar o que nós vivemos dentro de um contexto muito mais pedagógico, educacional e clínico, da observação e da avaliação, para poder contribuir para esse diagnóstico, sendo neuropsicopedagogos da área clínica ou na identificação precoce dentro da área institucional, né? É muito importante isso que a senhora falou, porque nós precisamos entender que quando se cunhou o termo transtorno do espectro autista, ele foi cunhado para que a grande maioria das pessoas que não trabalha com transtorno do espectro autista entendesse a palavra espectro. A palavra espectro foi colocada dentro desse contexto para que a grande maioria das pessoas entendesse que é um espectro, realmente, que vai do mais grave ao menos grave. E eles não deixam de ser autistas. Eles só têm níveis diferentes, níveis de gravidade diferentes. Muito bom. Demandam níveis de tratamento diferentes. Mas todos são autistas. Isso funciona do mesmo jeito que as pessoas terem uma pneumonia. Existem pneumonias gravíssimas e existem pneumonias menos graves, mas todos eles têm uma pneumonia. E dentro do autismo, dentro do transtorno do espectro autista, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com as crianças borderline, com as crianças que são TEA, mas que parecem que não são TEA. Então, essas ficavam meio que excluídas, certo? Entendi. Então, agora a gente está tentando reuni-las, abrangendo o diagnóstico, abrangendo o tratamento, melhorando a vida de muitas pessoas, as quais às vezes eram um tantinho esquecidas, por não terem tantos sintomas, tantos sinais e sintomas que lembrassem o transtorno do espectro autista. Joia.
A sua fala agora já nos remete a uma outra pergunta aqui, professor. Que características a gente precisa estar atento? Quais são as características para se diagnosticar um TEA? E quais seriam os níveis? Isso é importante a gente saber também. Sim, professora, isso é bem importante. Uma característica essencial que nós devemos nos atentar é sempre o distúrbio da comunicação social, o distúrbio da interação social, a dificuldade da interação social. Muitas vezes, não é somente aquela criança que não tem interação social, mas a forma com que ela faz a interação social. Isso é muito importante, certo? Há um termo, né? Há um termo que o Dr. Clay Britz usava bastante, e eu acho bem interessante isso, certo? Que nós temos o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade e impulsividade, que a gente chama de TDAH. Nós poderíamos classificar o transtorno do espectro autista como o transtorno do déficit da atenção social. Por quê? Porque as crianças têm uma dificuldade na atenção social, em compartilhar, em como eu vou me relacionar. Essa é a maior dificuldade. E esse é o tendão de Aquiles, é a pedra fundamental do transtorno do espectro autista. Não há transtorno do espectro autista se não há uma dificuldade de interação social. Ah, mas a criança não fala. Ah, mas a criança tem maneirismos, tem estereotipias. Se ela não tem essa dificuldade de interação social, eu vou encontrar um outro diagnóstico que explique isso, mas isso não é transtorno do espectro autista. Isso é de suma importância para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Por isso que a gente pesquisa quando conversa com a família, quando conversa com a escola, quando pede as avaliações aos psicólogos, aos neuropsicólogos, aos neuropsicopedagogos, aos fonoaudiólogos, aos terapeutas ocupacionais. Todas essas avaliações, eles têm esta finalidade maior, entender a interação social dessa criança, como ela funciona. Vocês vão me ver falando muito em criança, mas não se esqueçam que existe transtorno espectro autista em adultos, porque essa criança se torna um adulto depois. Mas o diagnóstico, ele precisa ser feito antes dos 5 anos de idade. Essas alterações precisam estar presentes antes dos 5 anos de idade. Então, por isso a gente vai falar em crianças, né? Certo? Então, tendo essa dificuldade de interação social, essa dificuldade de ajuste, de entendimento de como eu faço, como é essa reciprocidade social, eu parto para outras características. Quais são? Movimentos repetitivos, escolhas repetitivas, prazeres mais repetitivos, que é brincar somente com aquele carrinho, brincar sempre com a mesma boneca, a inflexibilidade, seja ela social, ou seja mesmo uma inflexibilidade de atitudes. Eu não mudo a minha atitude, eu não consigo mudar a minha atitude perante uma situação. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu disse a seguinte situação: tu leva uma criança para comer um cachorro quente. O rapaz que faz o cachorro quente, ele pega o pãozinho, coloca a salsicha, sempre a mesma salsicha. Aqui em Concórdia, né, nós temos a salsicha da BRF, temos a salsicha, né, de outras, mas o que eu quero dizer com isso é, se ele troca a salsicha, uma criança neurotípica vai olhar para o pai muitas vezes, ou muitas vezes nem vai se dar conta que aquela salsicha não é a mesma salsicha, e ele vai comer o cachorro quente. A criança que não é neurotípica, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela vai entender na primeira mordida que aquela salsicha não é a mesma salsicha. E dependendo da seletividade alimentar,
dependendo da integração sensorial dela, de como a integração dela está acontecendo, ela não vai comer o cachorro-quente, porque ela vai entender, ela não vai ter uma flexibilidade suficiente, ela não vai conseguir se moldar aquele momento para entender que ela pode comer aquele cachorro-quente, que aquele cachorro-quente só é a salsicha diferente, mas que ela pode, que ela não tem essa flexibilidade, essas inflexibilidades, as seletividades alimentares, que é muito comum no transtorno do espectro autista. Muito comum também quando há uma regressão na seletividade alimentar. O que significa isso? A criança comia tudo até 1 ano, 1 ano e meio. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, ela para de comer, ou diminui, ou ela só come arroz, só come feijão, só come massa, só come polenta. Um exemplo muito comum é aquela criança que precisa separar tudo no prato para comer, que se tiver misturado, ela não come. Isso nos remete a pensar que, primeiro, ela tem uma rotina alimentar, né? Segundo, ela tem uma inflexibilidade, onde ela não consegue misturar o arroz. A gente pode não gostar de misturar o arroz com feijão, mas a gente vai comer. Por quê? Porque a gente é mais flexível a isso. A criança, quando ela tem essa dificuldade, ela não consegue contornar a situação. Aí entra também a dificuldade de interação social, onde eu não consigo contornar esse momento, essa dificuldade. Outra coisa que é muito comum, que nos leva ao diagnóstico de transtornos do espectro autista, e que na grande maioria das vezes é o que leva os pais à consulta, é o atraso na fala. O que é o atraso na fala? As crianças neurotípicas, elas geralmente, em torno de 1 ano de idade, elas já estão falando pelo menos 1 ou 2 palavrinhas, como papa e mama. 1 ano e 6 meses, aos 18 meses, é um marco extremamente importante, onde a criança precisa estar já desenvolvendo a fala de forma inicial, com pelo menos umas 10, 15 palavrinhas, certo? Então, se ela não está desenvolvendo a fala com 1 ano e meio, isso deve nos acender uma lâmpada muito importante que deve dizer, plim, alguma coisa está errada. Aos 2 anos, a criança precisa estar desenvolvendo frases iniciais, que é me dá água, eu quero. Se isso não está acontecendo, há uma dificuldade, há um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, há um atraso na fala que deve ser investigado. Os atrasos na fala são o que geralmente leva os pais à primeira consulta. É muito raro a dificuldade de interação social levar à primeira consulta, a não ser que essa dificuldade de interação social se torne mais evidente ao longo dos primeiros 2, 3 anos de idade e a criança tenha uma fala razoável, e aí é isso que as escolas às vezes chamam a atenção dos pais. As escolas, hoje em dia, ainda bem, cada escola tem um neuropsicopedagogo, um psicólogo, e eles conseguem fazer essa avaliação inicial, muitas vezes, e entenderem que há uma dificuldade, que há um atraso, e sugerirem aos pais que façam essa avaliação. Quanto aos níveis... Deixa eu só aproveitar para fazer uma colocação, professor, e aí você me corrige se eu estiver enganada. Quando nós estamos construindo, então, esse diagnóstico, ele não é passível de um olhar unilateral. Ele precisa de um olhar multidisciplinar. Você citou aqui vários profissionais, citou o fonoaudiólogo, o terapeuta, o psicólogo, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, enfim. Então, o que nós podemos entender nesse momento, e que seria importante deixar claro para quem está nos assistindo,
é que, por mais que o olhar da medicina tem eu vejo que é um olhar mais clínico, porque tem toda a questão orgânica, né? Tem toda a questão de desenvolvimento neurológico, que há outros recursos que a medicina tem, que podem auxiliar, mas esse conjunto é importante, desse olhar dos diferentes profissionais. E aí, quanto tempo entre uma primeira consulta, essas avaliações e um fechamento de diagnóstico a gente teria, professor? Então, a senhora está extremamente certa nisso, você está extremamente certa nisso. Não há como se fechar um diagnóstico sozinho. Entendi. Ainda no Brasil, quem fecha o diagnóstico é um médico, por lei. Tá. Mas quando uma criança vai à consulta médica, né, a não ser que se tenha um autismo muito típico, certo? A gente solicita estas avaliações iniciais para que se tenha sempre o auxílio. Se eu não tenho essa avaliação, se eu não necessito muitas vezes dessa avaliação inicial como um auxílio, mas lembre-se que a avaliação da escola já veio junto muitas vezes. Ok. Já veio junto o parecer de um neuropsicopedagogo, ou de um psicólogo, ou de um pedagogo, certo? Então, Uhum. a criança geralmente ela não vem sozinha, ela já vem com um quadro mais desenhado. A função maior do neurologista infantil, do neuropediatra, do psiquiatra infantil é encontrar essas pecinhas desse quebra-cabeça e encaixá-las. E, principalmente, olhar os diagnósticos diferenciais do transtorno do espectro autista. Isso é de extrema importância, né? Por exemplo, depois provavelmente a gente vai conversar sobre isso. Se chega uma criança que tem uma dificuldade de fala, eu preciso saber, essa criança é um autista? Essa criança tem um transtorno específico de linguagem? Essa criança tem apraxia da fala? E se ela tem apraxia da fala, ela tem apraxia da fala sozinha ou ela tem uma apraxia da fala como comorbidade do TEA? Então, a minha função maior não é só selar um diagnóstico, é entender os diagnósticos diferenciais e fazer o time trabalhar. É o time. Eu costumo dizer que eu posso até fazer o diagnóstico, mas quem trata o TEA são os terapeutas. Quem ajuda a família, na grande maioria das vezes, são os terapeutas. Eu consigo juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. E muitas vezes, é óbvio que eu auxilio muito as crianças, família, mas os terapeutas são de suma importância. Não existe TEA sem terapeutas. Não existe TEA sem T. Então, não existe Professor, TEA sem terapeutas. tem uma pessoa de Manaus, a professora Lidinalva Balbi, ela é nossa professora da Faculdade Senspeg, do curso de Neuropsicopedagogia, está acompanhando a gente lá de Manaus. E eu vou encaixar essa pergunta porque justamente eu acho que entra nesse contexto. Ela coloca assim, ó, doutor, hoje ainda é complicado em realizar a avaliação de pessoas com transtorno do espectro autista. Como é feita essa avaliação? Acho que isso agora ficou caro, né? Mas especificamente para saber se o estudante precisa de um profissional de apoio escolar. Quando que isso é definido e como que isso é definido? Né? Eu acho que essa, pelo que eu conheço da professora Lidinava, acho que seria mais ou menos isso que ela estaria perguntando e pela escrita dela aqui também. Professora Lidinalva, obrigada por mais uma participação sua aqui, viu? Então, professora, eu nem vou lhe perguntar se está quente aí em Manaus, né? Deve estar, né? Aqui em Concórdia está frio, então eu acho que a senhora está mais quentinha do que eu nesse momento. Olha só, respondendo a sua pergunta, que é bem importante, sim, é muito importante o segundo professor em sala de aula, para que assista a criança que tem transtorno do espectro autista. Não só no TEA, nas deficiências intelectuais,
até no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade deveria existir o segundo professor em sala de aula para auxiliar esta criança. O segundo professor, que nós precisamos construir o professor auxiliar, o segundo professor, não como uma babá, mas sim como um professor extremamente importante que vai auxiliar essa criança de uma forma mais perto, mais próxima, nas demandas que o professor regente da sala de aula também apresenta. E, por exemplo, quando eu fecho o diagnóstico dos meus pacientes com transtorno do espectro autista, no laudo eu já solicito o professor auxiliar em sala de aula, já solicito o segundo professor, já explico para a escola as demandas que a escola precisa, já me coloco à disposição da escola para que a escola converse comigo e tire as suas dúvidas em relação às crianças. Porque há inúmeras dúvidas. Se nós ainda não estamos totalmente preparados para o transtorno do espectro autista, porque sempre nos foge alguém, os professores também têm as suas dificuldades em relação às terapêuticas educacionais, porque é tudo muito novo. Então, o professor auxiliar é de suma importância e ele deve vir junto com o diagnóstico do TEA. Não tem por que a gente ficar esperando para solicitar o professor auxiliar. Tu está vendo que é uma criança que tem uma demanda social, que precisa de interação social. Se ela precisa disso, com o professor auxiliar, ela vai ter uma facilidade muito maior também para que isso aconteça. E lembrando que, pode ser que a gente converse sobre isso depois, se der tempo, se eu parar de falar tanto, né? Sobre as comorbidades do transtorno do espectro autista. Vai levando a sua fala sobre as comorbidades, os níveis. Aqui já tem perguntas de qual a diferença entre... Deixa eu só ver quem foi que botou o nome, que até para você tomar uma aguinha aí, que foi a primeira pergunta que foi feita pela Patrícia Tatiane Gumiero. A diferença entre autismo, né, que agora a gente aprendeu que não é autismo, é TEA, e a síndrome de Asperger. Que diferenças eles têm? E aí eu acho que também caminha para a questão do nível e das comorbidades. Eu acho que a gente pode ir já trazendo na fala, professor, fica à vontade. Vamos lá. Então, essa pergunta é uma excelente pergunta, quando a gente coloca síndrome de Asperger no meio dessa história. Então, vou começar sobre os níveis. Os níveis que nós classificamos hoje em dia em nível 1, 2 e 3. Nível 1 que demanda cuidados, nível 2 que demanda muitos cuidados, nível 3 que demanda um cuidado extremo. Se classificava antes em leve, moderado e grave. Se tirou essa classificação leve, moderado e grave, justamente pelo termo leve, porque as pessoas enxergavam o termo leve como uma criança que não precisava de ajuda, certo? E hoje em dia a gente entende que não. Todas as crianças que têm TEA precisam de ajuda independentemente do seu nível. O que ela vai precisar é de mais ajuda ou de menos ajuda, dependendo do seu nível, certo? De gravidade. Esse nível, ele se altera. Nós podemos muitas vezes pegar uma criança no nível 3 que começa a fazer as terapias, que começa a ter professor auxiliar na escola, que os pais começam a enxergá-lo de uma forma diferente, que se consegue manejar essa criança de uma forma melhor e ele regride nesses níveis. Esses níveis não são fixos. Não é porque eu tenho um filho que tem transtorno do espectro autista nível 3 que ele vai ser nível 3 para sempre. Não. Isso é um diagnóstico inicial. À medida que as terapias, que a escola também, que tem um papel extremamente importante, não podemos esquecer que essa criança passa 20 horas da semana dentro da escola. Então, a escola tem um papel extremamente importante. Cada vez mais os professores têm um papel gigante dentro do transtorno do espectro autista, seja no diagnóstico, seja como auxiliares para essa melhora da criança que tem TEA. Então, o que é a síndrome de Asperger? Com o DSM-5, saiu essa síndrome de Asperger. Nós não usamos mais esse termo. Nós chamamos isso de TEA nível 1.
O que era a síndrome de Asperger? A síndrome de Asperger era crianças que tinham uma dificuldade social muito maior do que todas as outras características envolvidas. Ou seja, geralmente era uma criança que tinha um vocabulário legal, era uma criança com poucas estereotipias e movimentos repetitivos, era uma criança que raramente tinha seletividade alimentar, mas lembre-se, tinha o seu comprometimento social, certo? E se tinha essa diferenciação, muitas vezes, entre autismo e síndrome de Asperger. Então, síndrome de Asperger não é autismo. Síndrome de Asperger sempre foi autismo. Síndrome de Asperger sempre foi TEA. A diferenciação estava que eram crianças que eram um autismo leve, muito mais social, sem as outras comorbidades associadas. Eram crianças onde quase que tu não conseguia enxergar o transtorno do espectro autista. Por isso que se retirou esse termo síndrome de Asperger e por outras características do próprio pesquisador Asperger que não convém a gente conversar nesse momento sobre isso. Quem quiser pode pesquisar na internet e vai entender qual a relação do Asperger com o nazismo e por que a gente resolveu retirar esse termo Asperger, certo? Certo. Que mais que faltou falar, professor? Professor, falta falar muita coisa. A gente já está aqui com 15 perguntas além do nosso roteiro, tá? Mas eu vou seguindo aqui o roteiro e porque o barco é seu. Eu tenho uma pergunta aqui que, assim, eu acho... Sabe aquela história de que o óbvio nem sempre é óbvio porque ele não é dito para as pessoas? Eu acho que a resposta desta pergunta aqui vai ir por essa linha. As pessoas, elas nascem com TEA, elas adquirem TEA depois de um tempo, ou ainda as vacinas são um risco para o TEA ou podem gerar TEA? Porque, assim, a gente ouve de tudo, né? O consciente coletivo, imaginário coletivo traz de tudo, traz até a cura por TEA, né? Então, eu acho importante a gente trazer essas informações que muitas vezes, para as pessoas que trabalham no dia a dia, têm filhos TEAs, tá claro, mas para as outras pessoas não. Eu gostaria de ouvi-lo, professor. Vamos começar com uma frase, duas na verdade, se eu não me estender muito. TEA não tem cura, TEA tem tratamento. Ótimo. Ponto. Vacinas não causam TEA. A história, essa construção de que as vacinas poderiam causar TEA, se deveu a um pesquisador que fez um estudo sobre as vacinas, principalmente a vacina tríplice viral, levando ao transtorno do espectro autista. Foi publicado numa revista inglesa de alto impacto. Foi revisto esse artigo. Se descobriu que esse pesquisador, que na verdade era um médico, estava criando uma vacina tríplice viral e por isso ele queria destruir a vacina tríplice viral, a MMR, que já existe. Esse periódico se retratou, retirou essa publicação da literatura. Esse médico britânico perdeu o direito dele de clinicar, respondeu ao processo. E hoje nós temos certeza absoluta que nenhuma vacina causa transtorno do espectro autista. As vacinas não causam. Vacinem os seus filhos. Nós agora vivemos, durante a pandemia do Covid, um retorno da não vacinação. Nós conseguimos extinguir no Brasil a poliomielite, uma doença extremamente grave, degenerativa, que leva a sequelas gravíssimas quando não leva à morte. Se vocês quiserem entender o que é poliomielite, pesquisem pulmão artificial e poliomielite. Vocês vão entender a gravidade que isso tem. As pessoas reduziram o seu quadro vacinal. Os pais não estão levando seus filhos para se vacinar. Levem seus filhos, vacinem seus filhos. As vacinas foram criadas para que a humanidade chegue aos 95 anos de idade.
Nós só chegamos aos 95 anos de idade porque temos vacinas, porque temos antibióticos, porque temos medicações, porque cada vez mais temos acesso a uma medicina de alta qualidade. Então, vacine seus filhos. Vacina não causa transtorno do espectro autista. Então, as crianças nascem com TEA? A resposta melhor é sim e não. Como assim? Essa pergunta é bem interessante. Eu vou começar com um quadro, vou pintar um quadro para que vocês entendam. Gêmeos homozigóticos, gêmeos idênticos, feito o diagnóstico de transtorno do espectro autista em um gêmeo, lembrando que gêmeos homozigóticos têm o mesmo DNA, certo? Eles têm feito o diagnóstico de transtorno do espectro autista em um gêmeo, o outro sempre tem TEA? Não. De 30% a 90% é a chance do segundo gêmeo ter transtorno do espectro autista. Ou seja, não é somente um componente genético. Então, nós acreditamos que nós nascemos com a predisposição genética ao transtorno do espectro autista e alguma coisa no meio nos faz ter TEA. Nós ainda não conseguimos entender isso. Nós ainda estamos engatinhando no entendimento de como isso funciona. Lembrando que, para a gente abranger mais essa nossa conversa, existem dois tipos de transtorno do espectro autista. O que a gente chama de transtorno do espectro autista idiopático e o que a gente chama de transtorno do espectro autista sindrômico. O que é o transtorno do espectro autista idiopático? A grande maioria dos transtornos do espectro autistas, onde as crianças nascem com uma predisposição genética e algum fator do meio leva a criança a desenvolver o transtorno do espectro autista. Por isso que as crianças podem, já aos 6 meses, apresentar sinais e sintomas de TEA. Por isso que as crianças, às vezes, com 1 ano, começam a apresentar os sinais de TEA. Por isso que, às vezes, as crianças com 2 anos começam a apresentar os sinais de TEA. Por quê? Porque, além de haver uma diversidade nesses sinais e sintomas, há também, dentro do autismo idiopático, essa virada de chave, a qual a gente não entende. Por isso que, quando a criança vai consultar, não adianta a gente... Vamos fazer um teste genético para TEA. Os testes genéticos para TEA não abrangem todas as variáveis genéticas que podem levar ao transtorno do espectro autista. Olha só. Por que eles não abrangem? Porque nós não conhecemos todas elas ainda. Nós conhecemos algumas. Então, se eu faço um teste genético numa criança, ele tem o que a gente chama de valor preditivo positivo alto. Se ele vier positivo e a criança tem sintomas, é TEA. Mas se a criança tem sintomas, tem sinais e sintomas de transtorno do espectro autista, e eu faço o teste genético e ele não aparece nada, então a criança não tem TEA? Não. Esse é o motivo porque a gente não solicita testes genéticos na imensa maioria dos transtornos do espectro autistas. Quando que a gente solicita? Quando a gente acredita que há um transtorno do espectro autista sindrômico, que é um transtorno do espectro autista que esteja linkado a alguma coisa. Exemplo, síndrome do X frágil. Exemplo, síndrome de Phelan-McDermid. São exemplos mais comuns que quando a gente solicita uma avaliação genética em busca de diagnosticar a variável, a alteração genética que está levando aos sinais e sintomas de transtorno do espectro autista. Mas não é um transtorno do espectro autista idiopático, é um transtorno do espectro autista sindrômico. Professor, eu conheço um caso de gêmeos, são meus vizinhos, aqui em Indaiatuba, exatamente como você descreveu. Um menino é um casal, um menino foi diagnosticado aos 2 anos e meio e a menina agora, aos 10 anos, está fechando o diagnóstico dela. Sim.
Agora você falou, eu lembrei. É bem comum essa diferença de time. Porque nós ainda temos um problema no transtorno do espectro autista. Muitos problemas nós temos, né? Mas nós temos que são as meninas. Normalmente, as mulheres têm uma interação social melhor do que os homens. Então, às vezes, nós temos um atraso no diagnóstico do transtorno do espectro autista em meninas. Se nós formos olhar a literatura, nós temos mais homens do que mulheres com transtorno do espectro autista. Por quê? Nós acreditamos que não há uma diferenciação no sexo, há uma diferenciação no diagnóstico. Porque transtorno do espectro autista leve em meninas muitas vezes pode passar despercebido, porque a menina a mulher tem uma interação social. Além da mulher fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo que nós homens não conseguimos fazer, vocês têm uma interação social muito melhor do que nós. E essa interação social muitas vezes ela causa essa dificuldade no diagnóstico do transtorno do espectro autista em casos mais leves. E tem cura, doutor? O TEA, eu deixo de ser TEA em algum momento? Não, a gente nunca deixa de ser TEA. A gente diminui as nossas comorbidades. Pode ser uma agressividade, a gente consegue melhorar uma auto ou uma heteroagressividade, a gente consegue melhorar a fala, a gente consegue melhorar a interação social, a gente consegue melhorar a seletividade alimentar, a gente consegue melhorar todas as comorbidades que estão em volta do TEA. Quais são essas comorbidades, doutor? Você está citando uma a uma aí. Vamos recapitular. Quais são essas comorbidades que podem vir associadas ao TEA? Então, uma lista, assim, para as pessoas poderem... Eu vou falar das maiores comorbidades, dos maiores transtornos ou distúrbios que estão relacionados ao TEA. A gente tem coisas muito preocupantes, como o distúrbio do sono, é muito relacionado ao transtorno do espectro autista. A epilepsia, em torno de 25% a 50% das crianças com TEA têm epilepsia, isso depende da literatura, pode ser de 10% a 25%, vai variar, mas é uma frequência muito grande de crianças que têm TEA que são epiléticas. Nós temos ainda a deficiência intelectual, que infelizmente abrange cerca de 1/3 das crianças que têm TEA acabam tendo deficiência intelectual em graus variáveis, desde leve a grave. Raramente tu tem um transtorno do espectro autista com uma deficiência intelectual profunda, mas geralmente ela varia de leve a grave, mas é uma comorbidade muito importante. Por quê? Porque ela demanda tempo, dificuldade de diagnóstico e leva uma dificuldade muito maior na interação social e uma dificuldade muito maior para as terapias e para a escola. Então, na escola, o professor vai se deparar não somente com uma criança com TEA, mas muitas vezes uma criança com TEA associada a uma deficiência intelectual. E uma coisa importante falar nisso, que nem toda criança que tem transtorno do espectro autista tem deficiência intelectual. A grande maioria das crianças que tem transtorno do espectro autista tem a sua intelectualidade preservada. As pessoas, é muito comum tu citar o diagnóstico de uma criança, conversar com a família, ele tem transtorno do espectro autista. Mas ele é bem inteligente. Ok. Não há essa relação entre transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Há, sim, um maior número de crianças que têm deficiência intelectual e têm TEA associado, mas não faz parte dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista a deficiência intelectual. Certo? E a altas habilidades e superdotação? Também não tem relação com o transtorno do espectro autista. Pode existir crianças, certo, que tenham altas habilidades, que sejam superdotadas e que a gente classifica, se não me engano, com QI acima de 135,
né? Uhum. Que elas têm, que não tem TEA. Não há essa relação entre uma coisa e a outra. A dificuldade de entendimento está nos savants, que são que crianças que têm uma dificuldade muito grande em inúmeras áreas, mas que são extremamente inteligentes em determinada área. Nós precisamos lembrar que nós, neurotípicos, temos um QI e um QE, que é um coeficiente de inteligência e um coeficiente emocional. Nós precisamos aproximar essas coisas. Não adianta sermos extremamente inteligentes e emocionalmente sermos um poço. Nós precisamos entender que precisamos dessa interação. Então, não adianta nós termos uma criança que é extremamente inteligente só numa área. Ela sabe falar inglês, mas ela não consegue ter uma relação social. Ela não consegue se aproximar de uma outra criança. Ela não consegue ficar sentada na sala de aula. Então, há essa dificuldade ainda de entender isso, que nem sempre essas altas habilidades também, ou os savants, que são um conhecimento muito grande de uma determinada área, seja uma coisa muito legal. Vai ser legal se a gente conseguir manejar isso para que a gente consiga também ter a interação social, consiga também ter os relacionamentos dentro de uma qualidade bem adequada. Senão, nós precisamos lembrar, nós vivemos em sociedade e vivemos para a sociedade. E a relação social é o que constrói a sociedade. Uhum. Bom, a gente já respondeu aqui a pergunta da Flávia Barbirato, se há possibilidade de uma pessoa deixar ou não de ser TEA. A gente, né, já conversou aqui. Tem a pergunta, deixa eu só ver o nome completo da pessoa que ela fez a pergunta, e a gente tem ela aqui também no nosso roteiro. Em caso de diagnóstico tardio na adolescência, ainda pode se aplicar terapias para essa pessoa, sendo ela TEA? E quais seriam as terapias indicadas para o tratamento de TEA? Então, essa é uma excelente pergunta. Mesmo com diagnóstico tardio, as terapias devem ser iniciadas. Nós temos alguns problemas com relação ao diagnóstico tardio, principalmente a janela fonoaudiológica. Nós acreditamos que a janela fonoaudiológica vai até em torno dos 7 anos de idade, ou seja, cada vez mais que a criança cresce, se torna mais difícil a linguagem verbal. Então, se eu tenho uma dificuldade de linguagem verbal, eu preciso aprimorar essa linguagem verbal o mais rápido possível, porque a cada momento que passa se torna mais difícil. Então, se eu tenho um TEA não verbal, por exemplo, aos 16 anos de idade, vai ser muito difícil eu conseguir fazer com que ele verbalize. Não quer dizer que seja impossível. Por isso, as terapias devem ser instituídas sempre. Eu tenho muitos pacientes no consultório que chegam para o diagnóstico de TEA tardio. E tardio, a gente acha que é em torno de 5 anos de idade, que é o diagnóstico, que é a média de diagnósticos feito no Brasil. 5 anos de idade. Nós queremos que essa média chegue a 1 ano e meio, não passe de 2 anos de idade. Este seria o momento ideal para o diagnóstico. A Francis de Teixeira fez essa pergunta: qual a idade mínima para o diagnóstico ou para o lado de TEA? Qual seria a idade ideal, provavelmente, né? Nós cada vez mais estamos tentando evoluir para que a suspeição diagnóstica aconteça o mais cedo possível. O que é isso? Suspeitar do diagnóstico significa eu vejo uma criança com 1 ano de idade que ainda não fala nada, que não tem fala alguma, que ainda não caminha, certo? Que tem notadamente algumas dificuldades de interação social, porque não compartilha olhar,
não sorri. Essa criança é uma suspeita. Nós iniciamos terapias. Nós precisamos entender que nós precisamos pecar pelo excesso e não ficar esperando sentados como nós pensávamos. Cada criança tem seu tempo. Não, cada criança tem seu tempo. Para o aprendizado, sim, muitas vezes cada criança demanda um tempo diferente de aprendizado, mas nós precisamos dar o benefício da dúvida a essa criança e mandá-la para as terapias. Com diagnóstico ou sem diagnóstico, isso não importa nesse momento. Importa que as terapias devem ser iniciadas. E quais as terapias, já respondendo à pergunta do diagnóstico tardio? Fonoterapia ocupacional e psicóloga, para fazer uma terapia para que esse tripé é o tripé baseado no método ABA, é o tripé que vai auxiliar no tratamento, no tratamento das crianças que têm transtorno do espectro autista ou dos adolescentes que têm transtorno do espectro autista. O método ABA foi o método que melhor construiu as terapias para o tratamento do transtorno do espectro autista. Não se espera um diagnóstico. Terapias, gente. Eu, muitas vezes, converso com os pais e digo para eles, o laudo está saindo para vocês como transtorno do espectro autista, como uma suspeição. Se é ou se não é, ali para frente, daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, a gente vai ter certeza absoluta. Mas o mais importante não é o diagnóstico em si do TEA nesse primeiro momento, mas sim as terapias. As terapias devem iniciar o mais cedo possível. Se vocês perguntarem para os fonoaudiólogos, para os fonoaudiologistas, eles vão ficar malucos quando chega uma criança com 3 anos de idade para eles, que não fala nada ainda, e ninguém suspeitou de nada. Essa criança precisa ser levado para avaliação o mais cedo possível. Não se fica esperando as coisas. Se age por ação, leva para as terapias, começa as terapias. Até porque, se não houver nada alterado depois, o desenvolvimento neuropsicomotor acontece normalmente. Professor, o que você nos trouxe aqui contribui muito com o que a gente traz na formação em neuropsicopedagogia, quando a gente fala da importância de observar os marcos do desenvolvimento, para a gente estar atento ao que é ou não esperado para cada faixa etária. E esse olhar de que sim, cada criança tem o seu tempo, mas a oferta do estímulo, negar a oferta do estímulo não pode se justificar pelo fato da criança ter seu tempo. Então, realmente, quando você fala da questão das terapias, é isso. É não deixar de o estímulo é sempre bem-vindo, né? A identificação precoce, que é o que a gente fala tanto da neuropsicopedagogia institucional, que é a profissional que está que deve estar dentro da escola, principalmente nos centros de educação infantil, ficou muito bem reforçada aqui na sua fala. 1 ano e meio, né, que é independente de ter ou não diagnóstico, se tem uma suspeita, a estimulação tem que acontecer, né, por conta dos marcos do desenvolvimento. Muito importante. E outra sua fala importante é sobre ABA, porque ainda é a terapia com maiores evidências nos resultados positivos no tratamento. Isso é importante que se diga. Às vezes há uma dificuldade de entendimento de alguns profissionais, que eles dizem assim, mas eu prefiro o método Denver. Na verdade, o método Denver saiu de dentro da ABA, saiu de dentro do ABA, certo? Uhum. Então, o método Denver é um método mais lúdico, que a gente pode utilizar em crianças, geralmente até 5 anos de idade, mas ele saiu de dentro do ABA. Então, o método ABA é o método que deve ser utilizado ainda para tratamento das crianças que têm transtorno do espectro autista.
nós vemos inúmeros profissionais que ainda não se especializaram no método ABA. É de extrema importância que isso seja feito. É de extrema importância a especialização no método ABA. Opa, caiu, voltei? Caiu e voltou, professor. Vamos lá, você estava falando que é de extrema importância a especialização no método ABA. Então, vamos continuar. É de extrema importância a especialização no método ABA. Por quê? Porque é o método ABA que vai nos nortear no tratamento, nas terapias das crianças que têm transtorno do espectro autista. Professor, tem uma questão aqui que fala sobre os diagnósticos diferenciais mais comuns ao TEA. Quais seriam? Então, essa é uma pergunta bem legal, porque nem sempre as crianças que parecem TEA são TEA. Mas existem alguns diagnósticos diferenciais que são muito importantes, que é, o primeiro, o transtorno específico da linguagem, distúrbio específico de linguagem, que é onde a criança tem somente uma dificuldade na linguagem verbal, pode apresentar muitas vezes uma dificuldade na linguagem não verbal, mas ele é bem pequeno. Linguagem verbal é o que a gente está fazendo agora. Estou falando, estou me utilizando a minha linguagem verbal. Estou falando, movimentando as mãos, dando tchau, apontando. Estou fazendo uso da minha linguagem não verbal. Tudo isso entra dentro do transtorno do TEL, certo? Tá? Que é o transtorno específico de linguagem, que ele é muito mais linkado à linguagem verbal, onde a criança não apresenta ou pode apresentar alguns traços de transtorno do espectro autista, mas não preenche critérios para transtorno do espectro autista, e se nota que esses traços de autismo são comorbidades dentro do transtorno específico de linguagem, que o problema maior da criança realmente é só a linguagem, certo? Esse é um dos grandes diagnósticos diferenciais que a gente tem do transtorno do espectro autista. Outro diagnóstico diferencial é quando há uma regressão muito grande dos marcos de desenvolvimento, e o primeiro que acontece é o da fala, que acontece pode acontecer em torno de 1 ano e meio, mas geralmente dos 2 até os 12 anos de idade, e por isso é importante lembrar que TEA precisa existir antes dos 5 anos. Quando há essa regressão muito grande, principalmente da fala, associado à epilepsia, que é a síndrome de Landau-Kleffner, que é um distúrbio da fala, uma alteração da fala que se chama até muitas vezes de afasia epilética. É muito importante esse diagnóstico. Isso não é transtorno do espectro autista. Isso é uma patologia diferente que mimetiza o transtorno do espectro autista regressivo, que é quando a criança simplesmente estava tudo bem, por exemplo, até os 2 anos de idade, e há uma ruptura, certo? Prestem muita atenção, se houver essa ruptura, principalmente muito rápida, associada a uma síndrome epilética, ela pode estar relacionada à síndrome de Landau-Kleffner, certo? É muito importante isso. Nós temos, como eu já falei antes, a síndrome do X frágil, que é um transtorno do espectro autista sindrômico. A própria deficiência intelectual grave pode levar a sintomas, a características do transtorno do espectro autista, e o DSM-5 traz uma pergunta muito importante, que é: a deficiência intelectual não explica melhor esses sintomas? Precisa a gente entender essa pergunta para que seja transtorno do espectro autista. Se a deficiência intelectual for a primeira demanda, se for o mais importante nesse quadro,
Nós não temos um transtorno do espectro autista puro, mas sim um transtorno do espectro autista com traços gerados pela própria deficiência intelectual. Nós acreditamos que possa haver também traços de transtorno do espectro autista dentro do TDAH. Por isso, nós precisamos entender qual é o principal problema. Lembra quando eu foquei na parte social? Nós precisamos bater nisso. Transtorno do espectro autista, ele parte de uma dificuldade de interação social. Ele não parte da dificuldade da desatenção, ele não parte da hiperatividade, ele não parte da impulsividade, ele não sai do transtorno da fala. Ele parte da dificuldade de interação social, da dificuldade de manejar a comunicação social. E daí sim a gente parte para o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Por isso, esses diagnósticos diferenciais são importantes para que a gente consiga entender, manejar e propor ao terapeuta uma forma de enxergar isso de forma diferente. Por quê? Porque o tratamento ele é diferente, o tratamento muda conforme as nossas comorbidades, conforme o diagnóstico diferencial que muitas vezes está por trás do transtorno do espectro autista. Outra coisa que é importante e que cada vez mais a gente está tentando entender também, e os fonoaudiologistas cada vez mais estão se especializando nisso, é a apraxia da fala, que ela pode muitas vezes vir sozinha, como ela pode estar associada ao transtorno do espectro autista. Quem trabalha com apraxia da fala entende. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Quem trabalha com apraxia da fala entende que há um componente genético, muitas vezes, que pode estar por trás da apraxia da fala, que pode haver alguma síndrome por trás da apraxia da fala, mas ainda é um pode. Nós acreditamos que muitos transtornos do espectro autista que têm dificuldades de fala, têm apraxia da fala, o diagnóstico não é feito e, por isso, não há uma evolução fonoaudiológica satisfatória, porque o tratamento fonoaudiológico de uma apraxia da fala é completamente diferente do tratamento fonoaudiológico de um TEA que não tem apraxia da fala. É importante que a gente entenda isso, porque o que leva muitas vezes a uma suspeição diagnóstica de apraxia da fala? Aquela criança que tem uma dificuldade motora orofacial, que tem uma dificuldade maior da sucção, que não consegue sugar com o canudinho, que tem também uma dificuldade de coordenação motora maior, que tem uma dificuldade para mandar um beijo, para mexer, manipular a face, essa musculatura da face lembra a apraxia da fala. E é muito importante isso, que seja feito esse diagnóstico diferencial também. Então, você está vendo que existem inúmeras pecinhas desse quebra-cabeça que a gente precisa juntar, que a gente precisa excluir, que a gente precisa associar para que a gente tenha um diagnóstico de transtorno do espectro autista e mais, que a gente consiga propor à família e aos terapeutas o maior conhecimento possível do transtorno do espectro autista. Sim. Não adianta eu dar um laudo transtorno do espectro autista. Tá. E eu preciso construir mais. Eu preciso entender mais esse transtorno do espectro autista, para que cada vez mais eu consiga ajudar a família e os terapeutas também a construírem uma melhora. Senão não há como se fazer isso. Uhum. A gente tem uma pessoa que está aqui no chat, já escreveu, acho que mais de 100 vezes a pergunta. Pode ser confundido TDAH com TEA? Eu vejo que essa sua explicação, que quando você coloca da importância do diagnóstico diferencial, né, é a Ana Marques, vem ao encontro, né, não dê encontro a essa pergunta dela. O diagnóstico diferencial é que vai nos ajudar a entender
quando essa confusão pode e deve ocorrer, né, doutor? Essa confusão é muito comum de acontecer. Quando que a gente começa a desconstruir essa confusão? Quando a gente entende que o TEA é parte do distúrbio de comunicação social, do distúrbio da interação social. Muitas vezes há traços de transtorno do espectro autista como comorbidade dentro do TEA. Muitas vezes há traços de transtorno do espectro autista, de TEA, como comorbidade do TDAH. E também, lembrem-se que o TEA, como diagnóstico grande, tem as suas comorbidades, e o TDAH é uma das comorbidades que pode estar linkado ao transtorno do espectro autista também, né? Então, como o TDAH também é uma das comorbidades que pode estar linkado ao transtorno específico de linguagem. Nós precisamos entender isso. O que a gente precisa entender? Quem é a grande mola propulsora da nossa dificuldade? A nossa dificuldade maior é a linguagem, a nossa dificuldade maior é a interação social, a nossa dificuldade maior é a desatenção e a hiperatividade. É a partir daí que a gente precisa entender e construir o diagnóstico. Quem é a maior dificuldade? Esse é um dos pilares para que a gente entenda esses diagnósticos diferenciais e principalmente entenda essa correlação que existe. Muitas vezes nós vamos fazer os dois diagnósticos, TEA e TDAH. Mas tu não vai fazer um diagnóstico de TDAH e TEA. Mas de TEA e TDAH, sim. É uma criança que tem transtorno do espectro autista e tem como comorbidade o TDAH. É uma criança que tem transtorno do espectro autista e que tem como uma comorbidade gigantesca a ansiedade. É uma criança que tem transtorno do espectro autista e que desenvolveu ao longo do tempo uma depressão como comorbidade. Certo? Ao passo que a gente tem crianças que têm transtorno específico da linguagem e que têm o TDAH como comorbidade. Ao passo que nós temos crianças que têm transtorno, que têm TDAH e têm traços de transtorno do espectro autista como comorbidade dentro desse TDAH, mas que continuam sendo TDAH. Por isso a importância de todo estudante de neuropsicopedagogia ou de pessoas que estão começando a atuar na área clínica, entender o que são essas expressões, comorbidade, diagnóstico diferencial. E quando nós falamos de estudar o DSM-5, aqui essa fala do nosso professor e doutor Daniel Fialho está reforçando o que nós, professores do curso de neuropsicopedagogia, sempre falamos. Então, é sempre bom reforçar isso aqui com vocês. Professor, nós já atingimos as 400 pessoas simultâneas, tá? Como nós falamos no começo, que da dislexia nós tivemos as 400 pessoas, nós já atingimos, já somos sucesso de bilheteria garantido. E agora, tem uma pergunta aqui sobre a inclusão. Porém, essa pergunta, eu gostaria de associar a primeira pergunta que nós tivemos, que foi do Kid Game 011. Deve ser uma mãe que está assistindo a live com um filho. E esse filho estuda, esse filho tem 14 anos e tem um colega autista incluso na sala, tá? Esse mesmo, Bia. Tem uma outra pergunta, também falando de como lidar com a agressividade no contexto escolar. E a gente já tinha aqui no nosso roteiro a seguinte questão: nós estamos prontos para a inclusão escolar e social do TEA? Então, nós já estamos aos 20 minutos das 21 horas, professor. Esse tempo final aí, por favor. Nós estamos prontos? Não estamos? Tem alguma sugestão para essa questão da agressividade, que nós tivemos as duas perguntas com a mesma temática? Como que a gente pode olhar para isso, professor? Então,
Vamos começar pela agressividade. A agressividade, a gente precisa entender que a agressividade ela só acontece muitas vezes pela inflexibilidade, pela dificuldade da criança de entender mudanças, muitas vezes que acontecem. Se nós tivermos um segundo professor, um professor auxiliar em sala de aula, um professor que conheça o método ABA, o professor que conheça sobre transtorno do espectro autista, nós vamos ter cada vez mais episódios menores de agressividade em sala de aula. Porque o importante é nós anteciparmos o que vai acontecer. Nós devemos enxergar, entender o momento que pode surgir a agressividade e, a partir daí, tentar manejar antes que ela aconteça. Muitas vezes nós vamos precisar de auxílio medicamentoso para tratar essa agressividade. Lembrem-se que o tratamento do transtorno do espectro autista são as terapias. Nós tratamos as comorbidades, muitas vezes com medicação. Nós não tratamos o transtorno do espectro autista com medicação, tratamos as comorbidades. E a agressividade, muitas vezes, é uma das comorbidades que acontecem dentro do transtorno do espectro, seja a autoagressão ou a heteroagressão, quando a gente agride outra pessoa. Mas não é porque não é uma agressão deliberada, não é uma agressão que o autista pensa em machucar alguém ou a si mesmo. Não. Ele muitas vezes não consegue entender como as coisas funcionam e reage dessa forma a esse não entendimento, essa dificuldade que ele tem de se encaixar, essa dificuldade na flexibilização. Por isso, o melhor tratamento para isso é a antecipação. Não criar momentos que possam levar a esse estresse. Isso é uma coisa de extrema importância para a agressividade. E muitas vezes o tratamento medicamentoso auxilia isso até que as terapias façam um efeito maior, muitas vezes sobre a agressividade também, regredindo ela, diminuindo ela, fazendo com que essa interação aconteça melhor, com que essa flexibilidade aconteça melhor, e com isso a gente consiga ter menos processos de agressividade. Quanto à inclusão escolar e à inclusão social, eu costumo dizer que nós não estamos prontos para nada disso. Nós, enquanto sociedade, temos uma dificuldade muito grande de interação social, de inclusão social, seja ela qual for. Nós ainda excluímos as pessoas pela cor, excluímos as pessoas pelo credo, excluímos as pessoas pelo sexo, excluímos as pessoas pelos gostos que elas têm. Nós não conseguimos entender que a pessoa é um indivíduo que tem o direito de fazer e escolher o que ela bem entender, desde que esteja, obviamente, dentro das nossas leis, eu costumo dizer assim, certo? Mas nós ainda causamos inúmeras exclusões. E as crianças que têm transtorno do espectro autista ainda têm uma dificuldade muito grande de inclusão escolar. Lembrem-se que inclusão é diferente de integração. Integração é quando eu pego alguém e coloco esse alguém no meio. Inclusão é quando eu, além de colocar esse alguém no meio, ele faz parte do todo. Inclusão escolar é quando eu faço um projeto, seja para o Dia das Mães e para o Dia dos Pais, e o autista está incluído. O autista faz parte, é construído alguma coisa pensando no autista, pensando na dificuldade auditiva, na dificuldade para sons, que muitas vezes ele vai ter, para um autista que é não verbal. Então, se eu faço um projeto escolar onde todo mundo recita um pedaço de um poema e o autista é o professor auxiliar que recita o poema, isso não é inclusão escolar, isso é integração escolar. Nós precisamos entender que, mas a gente vai pensar só na criança que tem transtorno do espectro autista. Se tu não fizeres isso, se tu não pensares na criança que tem transtorno do espectro autista e incluí-la nesse meio, isso não é inclusão.
Nós É o que precisamos entender uma coisa muito grande, é olhar para a rua e pensar, a minha calçada, ela está apta a um cadeirante? Isso é inclusão cego. social. A minha calçada está apta ao cego? Isso é inclusão social. Ah, mas o cadeirante que reclame. Como que a gente sabe que a gente não vai se tornar um cadeirante daqui a alguns anos? Ou um cego Quem nos disse que nós não vamos ficar cego por algum motivo também? também. Nós precisamos entender que a dificuldade do nosso vizinho pode ser a nossa dificuldade no futuro. O meu colega tem transtorno do espectro autista, eu não tenho, mas no futuro eu não posso ter um filho com transtorno do espectro autista? O meu filho também não merece essa inclusão escolar? Então, quando nós temos um colega que tem transtorno do espectro autista e a gente entende e a gente ajuda e a gente faz parte desse processo de inclusão, nós podemos estar construindo o futuro do nosso próprio filho. Nós precisamos entender isso. E isso se chama sociedade. Nós só vamos melhorar enquanto sociedade quando enxergarmos que o problema do vizinho pode ser o nosso problema, que o problema do vizinho pode ser o problema do meu filho daqui a alguns anos. Eu ainda não tenho esse problema, mas e se eu tiver? Aonde está a nossa empatia? Nós precisamos ser empáticos. Empatia significa entender o problema que a outra pessoa tem, se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não acredito que a sociedade é feita só de psicopatas que não têm empatia. O nosso problema está no pensar nisso, é no enxergar essa empatia e principalmente nos colocar no lugar da outra pessoa e entender os problemas e as dificuldades que ela passa. Professor, eu estou aqui aberto o chat ao vivo. Tem uma enxurrada de elogios para sua fala especificamente. Antes mesmo de você falar, a palavra empatia já estava aqui no chat. Acho que foi uma transmissão de pensamentos na transmissão pelo YouTube. Mães falando que estão em processo de diagnóstico dos seus filhos, estudantes de pedagogia, que estão aqui assistindo, pessoas já formadas dizendo que não tinham todos esses conhecimentos que nós tivemos, fomos brindados aqui nesta noite pelas suas palavras, pelas suas explicações. Assim, não tenho palavras para agradecer. Eu posso Pode fazer usar suas 30 considerações. segundos ainda? Mas Não, claro. 30 segundos. A minha fala é dirigida principalmente aos familiares de crianças que têm transtorno do espectro autista. Primeiro lugar, não desistam de ajudar os seus filhos. Não desistam de encontrar um diagnóstico. Não desistam das terapias. Os momentos difíceis, eles vão acontecer. Os sobressaltos vão acontecer. Vocês, pais, junto com os terapeutas e junto com a escola, são o tripé que vão fazer a diferença do seu filho no futuro. O seu filho será o que vocês construírem agora. Esse tripé, escola, família e terapeutas, são a mola propulsora para um futuro digno e um futuro legal para os seus filhos. Tem uma fala aqui, professor. Primeiro, assim, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, professor, o seu tempo, a sua dedicação para esse momento. Foi muito importante para nós. Você não imagina o quanto foi. Foi uma fala tranquila, foi uma fala gostosa. Muito obrigada. Se você tiver mais alguma consideração, a palavra ainda é sua, mas eu queria fazer uma leitura de um comentário aqui que eu acho que resumiria a noite. Então, professor, suas considerações finais
para a gente poder, porque já são 10 para as 9 e amanhã é quinta-feira e nós não estamos de férias ainda, né? Julho ainda é só, né? Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado ao SensoPeg, obrigado ao Cérebro, que é um parceiro nosso aqui. E é muito importante a construção do TEA. Hoje, as estatísticas mostram que 1 para 36 crianças tem TEA, ou seja, a cada 36 crianças, uma tem TEA. Então, numa escola que tem 360 alunos, 10 vão ter transtorno do espectro autista. O diagnóstico é que não foi feito. Os autistas estão lá, estão sofrendo, as famílias estão sofrendo. Nós precisamos ajudá-los, é nossa obrigação, enquanto sociedade, enquanto trabalhadores da saúde, ajudar não só a criança, mas principalmente toda a família a entender, a melhorar e ser uma família mais feliz. Isso é de extrema importância. Professor, aqui tem uma fala da Bruna Tacano e a outra da Priscila Cardoso. A Priscila diz assim: parabéns, professor, excelente proposta, obrigada pelo profissionalismo e humanidade. E a Bruna diz assim: além de uma maravilhosa explicação sobre o transtorno, foi uma aula de como ser humano. Eu acho que isso resume a nossa noite. Quero deixar registrado aqui que nós já temos vários pedidos de quando vai ser a outra live, professor. Então, estão pedindo parte 3. Vamos fazer uma outra live. Vamos fazer uma outra live. Lembrando, gente, que o professor Dr. Daniel tem o canal dele, vocês podem entrar lá. Ele tem Instagram também, tá? Quem me segue no meu Instagram, ele está entre as pessoas que eu sigo, pode procurar lá, seguir o Instagram dele, seguir o YouTube dele. Lembramos a todos vocês que a Faculdade SensoPeg tem um curso de aba excelente também, tá? Que quem tem qualquer graduação pode vir a fazer, ele é aberto para vários profissionais, além de a gente ter os nossos cursos de neuropsicopedagogia, que são as nossas meninas dos olhos, principalmente para trabalhar com identificação precoce, que foi algo que ficou evidente na fala do Dr. Daniel, que precisa acontecer cada vez mais. E se isso estiver dentro das escolas, dos centros de educação infantil, será uma grande ajuda às famílias, que muitas vezes só vão atentar para o cuidado que precisa ter com o seu filho quando ele já estiver em idade de alfabetização. Tá? Então, isso é importante também. Professor, foi uma honra tê-lo aqui. A honra foi minha. Foi assim, eu estou emocionada de estar aqui do seu lado, porque assim, eu aprendi demais mesmo. Muito obrigada, tá? E foi um prazer. Estamos à disposição para uma próxima parceria. Faremos contato, então. Estamos juntos aí para isso. Boa noite abraço a todos. Boa noite. Boa noite.